participam das suas próprias terapias. Então, eu vou apresentar para vocês vários gráficos, vai ficar um pouco cansativo, mas a abordagem é essa, né? Eu vou começar com as definições, né, das práticas. E primeiro a gente tem que saber, acho que todo mundo aqui sabe, o que são essas práticas complementares, né, que elas estão no mundo todo, né, e que elas são diferentes em cada país, elas variam de país para país, elas variam de região, porque elas fazem parte da cultura de um povo, dos seus hábitos, dos seus costumes, da sua filosofia. Então, em alguns países temos os índios, que são muito aceitos, né? Aqui no Brasil, infelizmente, o índio ele ainda está um pouco esquecido, né? Mas as práticas deles são muito importantes. Então, tudo isso varia de país para país e região para região. Então, isso aqui é uma definição da ONU, da Organização Mundial de Saúde, né? São, só para vocês terem, todos vão receber o slide, então eu não vou demorar muito nessas definições. Então, para só vocês entenderem, exemplificando, o que é uma medicina tradicional? No contexto hospitalar, a medicina tradicional ela é usada como um todo. Então, é usada, por exemplo, uma dor de cabeça, a medicina tradicional, que pode usar a acupuntura, o reiki, as ventosas, etc. Né? E se for a medicina usada no contexto hospitalar, o próprio nome já diz complementar, ela vai ser usada complementarmente ao tratamento alopático tradicional, vai se usar a acupuntura, né? Então, vai ser um complemento àquela prática. E a alternativa é justamente, no contexto hospitalar, vai se usar apenas a acupuntura para tratar a dor. Então, aí a gente consegue diferenciar o que é a medicina tradicional, medicina complementar e medicina alternativa. Só um exemplo, tá? E por que essas práticas elas têm crescido no mundo todo? Né? Existem vários fatores e várias características. Então, as características positivas elas são flexíveis, elas são diversas, elas têm disponibilidade e acessibilidade, têm ampla aceitação em países em vias de desenvolvimento, o aumento da popularidade em países desenvolvidos, o custo relativamente baixo, necessidade de baixo nível de investimento tecnológico, né? Vocês viram aí, por exemplo, pelas apresentações, como que os nossos recursos são fáceis e acessíveis, né? E a crescente importância econômica. Isso tudo gera oportunidade de desenvolvimento. Por isso, eu creio também que o nosso governo vai começar a despertar essa necessidade de regulamentação, né, de aceitação dessas práticas, porque está inserido diretamente naquilo ali, oportunidade de desenvolvimento da economia. Né? E por que elas estão crescendo também? Quais são as causas? O fator do envelhecimento, a população até 2025, no Brasil, nós vamos ser o 6º maior país em idosos. Isso é muito importante a gente saber. As mudanças do padrão das doenças, porque como tem está existindo nos hospitais muitas doenças novas, uma simples doença vai poder matar, né? Então, assim, os 60% dos leitos nos hospitais, eles são ocupados por pessoas com infecções hospitalares, e elas não precisariam ter pego essas infecções se elas tivessem procurado um terapeuta, ido para outros sistemas, né? Para curar uma simples dor de garganta ou uma dor de cabeça. Então, elas poderiam... isso torna oneroso o sistema público e privado, né? Que as filas, o sistema está totalmente inchado, com as pessoas indo nos hospitais, tanto públicos como privados, para tratar coisas simples que podem ser tratadas pelas medicinas tradicionais complementares. O sistema de saúde mundial ainda não atende às demandas da sociedade, né? Então, o SUS está começando a crescer, né, com todas essas práticas, e a insatisfação crescente, da população, porque ela tem perdido um pouco a confiança na medicina de uma forma geral, né, que a gente fala ortodoxa, né, e cartesiana. Existem razões, né,
para o seu crescimento, que existem razões positivas e negativas. Todos estão em busca de um atendimento mais humanizado, pessoal, individualizado, pessoas mais conscientes em busca de uma melhoria de qualidade de vida e de uma vida mais natural. A falta dos resultados dos tratamentos para certas enfermidades. A pessoa, quando ela não conseguiu resolver o problema dela no convencional, no cartesiano, no ortodoxo, ela vai atrás de nós, curadores da alma, né, dos corações, porque o próprio sistema tem fragmentado muitas pessoas. E ainda existe dificuldade de acesso para esses serviços, porque não há ainda aquela preocupação dos planos de saúde em agregar nós terapeutas como esse, porque eles ainda não viram, não acordaram para a importância da classe. Né? Aqui é um pouco falando sobre a cobertura no mundo, eu vou passar mais rapidamente, como que é a cobertura do seguro, né? Então, em vários países já tem 100% de aceitação, e outros têm reembolsos para medicamentos, então é uma parte bem técnica, né, que vocês vão receber. A OMS, né, que até a própria Deide falou que tentou fazer com que eles estivessem presentes aqui, de 9 em 9 anos eles criam essa estratégia, existe um PDF, que vocês podem abaixar ele, tá? Então tem toda a estratégia para a saúde no mundo, o que eles propõem para que melhore a saúde no mundo. E se o Brasil já estivesse cumprindo essas estratégias, hoje a gente estaria num outro patamar. Então, existe uma falta de preocupação governamental em seguir essas práticas, essas regras. E um pouco da homeopatia, e que eu creio também que faz parte de todas as terapias integrativas, que estão em expansão. E vão crescer muito mais ainda, porque o que acontece hoje? Esse é um recurso terapêutico, né, que tem um avanço, ele tem avançado porque as doenças crônicas estão aí, cada vez mais, as vacinações em massa, às vezes desnecessárias, e o uso descontrolado de antibióticos. Então, isso está fazendo com que todas essas práticas venham crescendo. Aí, como eu já disse, né, a medicina convencional ela fragmenta o ser, e as práticas integrativas complementares elas têm a preocupação de tratar o ser como um todo, tá? Tratando com equilíbrio do corpo, equilíbrio do espírito, da mente, com técnicas mais naturais. Desafios do governo e dos terapeutas a superar. Os diferentes graus de reconhecimento do governo. Então, cada governo entende a terapia como importante ou não e valoriza conforme o entendimento dele. Então, cabe a nós mostrar para o governo que elas são importantes. Ampliar as evidências científicas, mesmo a gente sabendo que algumas técnicas ainda não têm comprovações científicas, mas existem os beneficiários dessas técnicas que vão estar aí para provar que elas estão acontecendo, que elas estão mudando o ser, né? A dificuldade relacionada à proteção do conhecimento de indígena, né, que toda a medicina tradicional está baseada no conhecimento indígena, então isso é muito importante, é a valorização. E também, isso aqui é um outro fator importante, que é assegurar o uso correto através de protocolos padronizados. Como que a gente vai conseguir isso? Através disso que a gente está fazendo aqui, de um congresso, de uma assembleia, da união, de todo mundo, para apresentar para os governantes, e eles terem essa preocupação de padronizar e assegurar a todos esse sistema bem mais legalizado, tá? Aí, só uma pincelada aqui sobre as PICs, né, que foi a partir de 2006, que elas estão inseridas no Brasil. Isso aqui é um dado extremamente importante. Opa, desculpa, gente. Esse é um dado extremamente importante, porque isso aqui prova a falta de conhecimento da população como um todo. Se vocês verem aqui, o preto, a parte preta, é o que não conhece ou conhece pouco as práticas integrativas. E esse gráfico, gente, ele é de 2008. E foi um estudo feito por São Paulo, Universidade de São Paulo. Então, mostra, olha só, o pouco que as pessoas conhecem a homeopatia, a acupuntura, a medicina chinesa, muito é o transparente. Então, assim, a gente precisa muito divulgar essas práticas, porque a falta de conhecimento tem travado o seu crescimento, tá? A gente acha que a gente vive num meio onde a gente, todo mundo aqui conhece essas práticas, mas você sai ali fora
não é todo mundo que conhece, nunca ouviu falar no reiki, nunca ouviu falar numa acupuntura, numa homeopatia, eles não entendem o que é. Então a gente tem a necessidade e a obrigação de espalhar essas práticas por aí. E no Brasil há um crescimento acelerado, por causa das evidências verificadas pelos beneficiários. Não é na parte científica, são os beneficiários que estão dando respaldo para essas práticas. Tá? O crescimento do número de profissionais em capacitação, em capacitados e habilitados. Hoje você vê aí, né, na própria Homeobras, nós hoje com a Academia Internacional de Homeopatia Clássica, nós já temos 60 alunos, que para a gente isso é muito bom. Né? Então você vê que existe uma necessidade das pessoas em estarem se aprofundando e conhecendo. E isso tudo vai trazer o reconhecimento e a valorização. E elas não vieram para substituir a medicina que está aí. Então não precisa haver confronto. Não precisa haver confronto entre a medicina convencional, ortodoxa, cartesiana e as nossas práticas. Não é necessário. A gente pode agir em conjunto e em união. Né? Porque a gente vê que essas medicinas vieram para complementar, ampliar. Elas vieram somente para acrescentar, para que as pessoas tivessem o bem de todos, né? Para beneficiar todo mundo. Por quê? Porque todos nós queremos ter o poder de escolha. Então a gente tem que lutar por essas práticas, no SUS e o reconhecimento, para que todos possam escolher. Acho que falo demais, né? Então, a gente precisa entender o seguinte, que todos têm que ter o poder de escolha. Todos podemos escolher. Então, para que eu possa escolher, eu preciso entender e conhecer. Então, eu vou poder tratar a minha dor de cabeça ou com acupuntura ou com o Tilenol. Então, muitas pessoas não sabem que existe acupuntura para dor de cabeça. Não sabem que existe homeopatia para dor de cabeça. E vai lá no medicamento. Então, o que a gente quer entender que o objetivo é que todas essas medicinas, o objetivo é ajudar a promoção da saúde e melhorar a qualidade de vida. Né? Então todos têm que ter o direito de escolher. Vou passar mais rápido porque já estamos falando que o tempo já acabou. Mas nada disso... Não. Bateria. Entendi. Então nada disso que eu estou falando, gente, vai acontecer por osmose. Nada. Por quê? Principalmente, olha isso aqui. Os médicos podem exercer essas práticas legalmente, sem precisar ter especialização. Então, o médico pode fazer um cursinho de auricultura, um cursinho de reiki de uma semana e já poder praticar no consultório. Isso é bom, eu acho que é muito bom que os médicos estejam crescendo nisso. Principalmente assim, no nosso curso, 60% são médicos e eu fico feliz por isso, porque eles estão ampliando a consciência. Eles estão se tornando capazes de entender que essas práticas vão fazer parte do dia a dia dele. As pessoas vão escolher por ela. E é por isso que, mais uma vez, eu faço, que a união é importante dos terapeutas. Porque a classe médica, ela é unida. Né? Então, a união, a objetividade, a gente precisa sair dessa inércia, né? A gente precisa sair dessa inércia e mostrar o nosso valor. Tá? Então, a gente precisa correr atrás de decisões políticas deliberativas devem ser tomadas, garantias de regulação e capacitação, licenciamento e certificação, controle restrito de segurança dos produtos, isso aqui é muito importante, união dos terapeutas em prol do objetivo maior, que é servir e cuidar, exercendo sua profissão legalmente, né? E com credibilidade e respeito. Por que tudo isso, gente? Porque todos os corações, as pessoas, elas têm encontrado resposta para as suas dores, para as suas doenças nessas práticas. Então, elas têm só crescido. Agora, essa foi a introdução, agora nós vamos à parte que é realmente das estatísticas, né? Estatísticas mundiais. Então, nesses países, eu não peguei de todos, senão ia ficar, tive que deletar alguns slides, né? Por causa do tempo. Então, nesses países, que eu achei muito importante ressaltar, pelo menos uma vez as pessoas tiveram algum contato com essas medicinas complementares. Pelo menos uma vez. Olha só, na Alemanha, 90% dos alemães, é
muita gente. No cuidado primário, se você, né, no cuidado primário é quando a pessoa está com dor de cabeça, está com uma febre, em vez de ela recorrer a um antibiótico, a alguma coisa para dor química, ela vai tomar um banho de água gelada, ela vai tomar um chá. Então, nesses países, principalmente do Hemisfério Sul e África, e aí vocês veem uma relação do custo, né, para o governo, né, dessas práticas. Olha como é que é, olha o tamanho que é. 80% no Hemisfério Sul usa essas práticas no cuidado primário. Né? 90% na Etiópia, que são os países que estão no limite da pobreza ou que estão em vias de desenvolvimento. E na Europa, o número está crescendo de médicos que estão interessados nessas práticas. E isso vai nos ajudar e ajudar os terapeutas do mundo todo por causa das seguradoras. Porque as seguradoras vão ver que está sendo bem usado por pessoas que tenham um registro e vão assegurar aos beneficiários os planos de saúde com reembolsos e outras coisas. A regulamentação da homeopatia nos Estados Unidos, ela é regulamentada já federal desde 1939. Aqui como que é o mercado, a parte econômica, né, dessas medicinas tradicionais na Europa, né, como que ela tem crescido em bilhões de dólares, bilhões de euros, então é um mercado econômico muito promissor. Na Alemanha, isso aqui é uma coisa muito interessante, que o governo descobriu por pesquisa que 33% da redução das pessoas que se ausentam no trabalho, né, nos dias de doença, as pessoas diminuiu 33% quando elas utilizam essas medicinas. Então, é rentável economicamente, tanto para o governo, quanto para as empresas, e os seus funcionários, que as pessoas usem mais essas práticas. Porque houve a redução de 33% do número de pessoas afastadas por alguma doença. Aqui são o crescimento nos países da Europa, né, que tem a regulamentação, né, de 1986 eram 14, em 2007 são 110, uma porcentagem muito grande de crescimento. Aqui são curiosidades, né, que na África, por exemplo, e nos países da América do Norte, 78% dos pacientes são tratados com alguma dessas práticas. Né? A febre, em 60% na África também, é tratada com uma medicina à base de ervas, como cuidado primário. Aqui umas estatísticas de Portugal, do Reino Unido, do Japão. Né? Nos Estados Unidos, a valorização dos povos indígenas é muito grande. O que falta aqui no Brasil, eu creio, que está crescendo, né? Com o xamanismo, é muito importante. Os hospitais, eles utilizam tratamentos, né? Dá um índio lá nos Estados Unidos a possibilidade de tratar, né? Eles estão tratando também. Aqui um pouco da Índia. O que eu achei muito interessante da Índia foi que a Índia promove a pesquisa organizada, ela é muito organizada. E olha isso aqui, como que é interessante. O Estado possui laboratórios, não são empresas que vieram de fora. É o Estado que possui laboratórios de matrizes homeopáticas. Ele que administra em primeira instância a produção e a venda de medicamentos homeopáticos. Então, isso faz com que não haja o quê? O monopólio internacional. Então, isso é muito importante. Muito importante. Na Europa, 65% da população utiliza alguma prática, né? Acupuntura, homeopatia, fitoterapia, com alguma dessas práticas. O processo de regulamentação, o governo lá, que eu acho que é o processo que agora nós estamos ficando inseridos, que é o de proteger o paciente, aquilo tudo que foi falado nas palestras anteriores, né? Proteger o paciente como? Quanto à qualidade dos produtos, a qualificação dos prestadores, né? Que somos nós, os terapeutas, e a preocupação sobre a liberdade de escolha, que é esse patamar que nós estamos agora. Então, a Europa já está um passo na frente da gente, mas a gente está no caminho, porque a gente está seguindo isso, né? A gente está preocupado em seguir isso. Aqui é só lá do Parlamento Europeu, onde que diz que provas conclusivas sobre a eficácia da homeopatia estão se acumulando, mesmo que a comunidade científica ortodoxa ainda não esteja convencida.
Então, convencendo ou não os cientistas, nós estamos crescendo, porque nós contamos com as pessoas que estão sendo beneficiadas. Aqui falando um pouquinho sobre sistema monopolista, sistema tolerante, nos países da Europa. Então, assim, como o mundo inteiro está dividido a regulamentação, então alguns países são aceitos só médicos, alguns países aceitam médicos e terapeutas, e outros países, eles podem ser praticados, algumas práticas podem ser praticadas, com exceção alguns atos específicos. Então, isso é só uma abordagem para mostrar como está na Europa essa regulamentação. Aí, falando do sistema tolerante, onde é permitido, os países que são permitidos. Ô, gente, eu estou correndo porque o tempo está curto, tá? Sistema totalmente regulado, onde é permitido a prática por pessoas autorizadas, o sistema semi-regulado, qualquer pessoa pode praticar, né? E a formação dos profissionais da Europa, o ensino está disponível em universidades, isso é muito importante. Aqui no Brasil, normalmente na cadeira de homeopatia, ela é optativa e às vezes nem existe. Então, assim, não existe a preocupação ainda no meio acadêmico em inserir essas práticas. A regulamentação na Europa, então, todos esses países já têm um sistema próprio, regulamentado, tá? No Brasil, nós temos o SUS, que já tem todas essas práticas inseridas, são 19 práticas, e em 2017 já foram colocadas mais 7 práticas no SUS, e isso mostra a preocupação do governo crescente. E assim, passo a passo, né? Poderia estar muito mais à frente se tivesse seguido as estratégias da OMS desde 1996. Então, as práticas integrativas, isso aqui é um dado interessante, que ela está presente em 30% dos municípios brasileiros.